Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui então na nossa 7ª live deste programa de lives, né, sobre como construir ambientes de trabalho seguros e produtivos. Então hoje nós vamos ter um bate-papo com o Dr. Leonardo Valente Sanches. Ele é médico da família e nós vamos então debater, né, sobre a saúde do trabalhador e o impacto na família e também na sociedade. Será que tem algum impacto no sistema familiar? Será que tem algum impacto na sociedade? Então nós vamos debater sobre isso hoje do ponto de vista da medicina da família. E para quem ainda não me conhece, eu sou Tati Neder, sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional há 24 anos e facilitadora de segurança psicológica. Eu atuo com indivíduos, grupos e equipes, sendo que com indivíduos eu atuo com coaching executivo e de carreira nas organizações, com grupo, com coaching de grupo e a psicoterapia grupal, também nas organizações, e com as equipes na construção de equipes de alto desempenho no ambiente seguro psicologicamente. Portanto, minha atuação ela está voltada para a área organizacional, que tem relação, então, com o tema que eu venho trazendo aqui nas lives para a gente debater com diversos profissionais, especialistas nas suas áreas. Então, o primeiro, né, a primeira e a segunda live eu trouxe o Cleiton, o advogado trabalhista. Na terceira, a doutora Priscila, que é médica do trabalho. Na quarta, a Doroti, psicóloga clínica. Na quinta, a Carla, que ela é diretora de treinamento. Na sexta, eu trouxe a Flávia, que é uma designer artista visual. E hoje, a 7ª live, nós contaremos então com a ajuda, né, do Dr. Leonardo Valente Sanches. Então nós vamos olhar, né, para a saúde do trabalhador e como que a gente pode então juntos construir um ambiente de trabalho que seja saudável, que seja seguro psicologicamente. E a partir daí, né, que ele seja um ambiente produtivo, né, porque a produtividade ela está ligada a este ambiente, né, que eu posso ser quem eu sou, que eu posso falar exatamente o que eu penso, o que eu gostaria, né, de contribuir, eu me sinto à vontade de fazer essa contribuição. E para isso a gente chama então, né, quando eu sinto isso, quando eu percebo isso no ambiente, de forma coletiva, é chamado então um ambiente que tem uma segurança psicológica. Então hoje nós vamos fazer esse bate-papo, né, do ponto de vista então da medicina da família e olhando então para os possíveis impactos, né, que tem a saúde do trabalhador na família e na sociedade. Tá bom? Deixa eu ver se o Léo já está aqui. Boa noite. Boa noite, Tati. Boa noite, todo mundo. Que prazer imenso estar aqui hoje. Muito obrigado. Prazer é nosso de você estar aqui. Obrigada por você ter topado, né, a gente fazer esse bate-papo aqui nessa série de lives, né, em que eu venho trazendo esse olhar para o ambiente do trabalho, né, esse olhar para o profissional, que não deve ser um lugar de adoecimento, né? E que infelizmente a gente tem percebido uma crescente, né, em relação às doenças do trabalho, tanto que a gente teve, né, em novembro do ano passado, 165 doenças, né, sendo relacionadas como doenças do trabalho. E a partir daí, então, me deu esse start de falei, gente, isso não é natural, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso trazer, então, convidados para a gente fazer um bate-papo, para a gente expandir a nossa consciência, trocar experiências e entender como construir ambientes de trabalho mais saudáveis, tanto a organização, né, quanto o próprio trabalhador, colaborador, como é que ele contribui para esse ambiente, né? Então, eu vou chamar eventualmente de Léo, você me desculpe. Por favor. Né? Para quem ainda não sabe,
O Léo, ele é também meu professor de Kung Fu, eu treino Kung Fu na academia, né? Então, a gente acaba tendo aí uma certa proximidade e eu acabo falando Léo, né? E eu conheço há muitos anos, então acompanhei toda a trajetória em termos de formação também, e por isso eu trago ele aqui com muito prazer, né? Porque é um profissional incrível. E eu gostaria de aproveitar e pedir para você se apresentar para a gente, contar para quem ainda não te conhece um pouquinho de você. Legal. Bom, pessoal, boa noite. Tati, boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer imensamente essa oportunidade de estar fazendo uma coisa que eu adoro, que é conversar com as pessoas sobre aquilo que a gente gosta de trabalhar. Gosta de eu me chamar de Léo, viu? Não gosto de ser chamado de doutor, não. Os meus pacientes me chamam de Léo também, porque eu falo, é melhor, mais proximidade, mais tratamento, eu também acho melhor. Então, é um prazer estar aqui hoje com a minha super da Coach for Action. E, 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 bom, falando um pouquinho de mim, né? Então, eu sou o Leonardo, mas todo mundo me chama de Léo. Eu tenho 27 anos ao mesmo. Hoje eu tenho 26 anos de vida e 22 anos de arte marcial. Então, acho que, cara, eu me identifico muito com o pensamento chinês. Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez começando aqui. Meu nome é Leonardo, mas podem me chamar de Léo. Todo mundo me chama de Léo. E eu tenho 26 anos de vida e 22 anos de arte marcial, né? Então eu comecei muito cedo, né? Com 4 anos de vida aí dentro do processo do estudo da arte marcial, dentro do Kung Fu. E a partir daí entrando de forma mega profunda dentro do pensamento chinês, da filosofia oriental, né? Então estudando o Kung Fu, o Tai Chi Chuan, a meditação, e a medicina tradicional chinesa, né? A acupuntura, a famosa acupuntura, mas também que envolve um monte de outras coisas, né? Alimentação, dieta, sono, meditação, enfim. E, bom, eu acho que essa é a minha base, assim, a arte marcial, em primeiro lugar, é a minha base, né? E depois, mais recentemente, agora, né? Também sou médico, vai fazer 2 anos pela Unesp de Botucatu e estou atualmente fazendo a minha especialização em medicina de família e comunidade, né? Eu gosto sempre de lembrar que a gente tem esse sobrenome, né? A nossa especialidade, comumente a gente mesmo fala, somos médicos de família e a gente esquece do nosso sobrenome, que é medicina de família e comunidade. Então, eu espero que a gente possa trabalhar um pouquinho aqui também o quanto isso impacta de alguma forma na maneira como a gente vê e como essa especialidade tem sido para mim quase que uma filosofia da maneira de cuidar, né? Um modo de cuidar muito mais do que simplesmente um estudo ou uma especialidade técnica, mas sim uma forma mais ampla de ver o cuidado em saúde das pessoas. Ótimo. Bom, antes de fazer, porque aí eu já me veio aqui uma pergunta. Você falou isso, eu falei, opa, deixa eu validar uma informação aqui. Mas antes disso, eu queria convidar todos vocês que estão aqui com a gente assistindo para que vocês participem, tá bom? Então, coloquem suas perguntas no chat, façam também, né, as suas contribuições no chat, né? Se caso lembrei de uma informação, você gostaria de compartilhar com a gente, pode colocar no chat, esse espaço aqui é nosso, tá bom? A gente vai aprender juntos aqui. Tá muito mais legal. Né? Senão não faz sentido, né? Léo, você falou, né, desse sobrenome, né, do médico da família e comunidade. Então, eu queria propor, né, para você contar para a gente o que faz na prática, né, um médico da família e comunidade. Legal. Temos 4 horas aí de live, não, brincadeira. Tem isso, né? Como explicar em tão pouco tempo? Eu acho que essa pergunta é muito interessante, Tati, porque talvez seja uma das... Existem outras especialidades médicas que estão
dentro desse mesmo parâmetro, mas acho que a nossa talvez seja um dos principais modelos, né? De especialidades na qual a gente precisa explicar o que a gente faz, que não é comum, Não é claro, né? não é muito claro, né? E eu entendo, como eu disse, hoje, que a medicina de família e comunidade, ela se trata muito mais de uma filosofia de cuidado. Então, o que é isso, né? O que significa isso? Para facilitar, para deixar bem claro, lembra daquele médico antigo que a sua vovó falava, né? Que ia na casa e que conhecia todo mundo há muitos anos, cuidava desde o cachorrinho, se bobear até do cachorrinho cuidava, desde o bebezinho até a vovó, conhecia toda a história da família e que cuidava desde a unha encravada até o diabetes, da preocupação até o infarto do coração, da ansiedade à tristeza, até o aconselhamento. Então, o médico de família e comunidade, ele é um médico que pretende estar inserido dentro de uma comunidade e cuidar de um determinado número limitado de pessoas que fazem parte de uma determinada comunidade específica. E a partir dessa comunidade, o médico de família e comunidade pretende ser uma ferramenta para conseguir atender as demandas específicas daquela população. Ou seja, o médico de família e comunidade pode ser extremamente versátil, a depender das demandas, das necessidades da população específica que ele cuida, uma população rural, uma população indígena, uma população urbana, uma população mais pobre, uma população que tem melhores condições financeiras. As necessidades de estudo, elas são diversas. Então, no meu dia a dia, eu tenho a oportunidade de trabalhar tanto no SUS quanto na saúde suplementar, eu consigo ver duas comunidades extremamente diferentes. E eu consigo ter a oportunidade de cuidar desde fazer pré-natal até cuidar do velhinho que está com câncer. Desde ver o bebezinho que está acabando de nascer e não tem doença nenhuma, a gente só faz o acompanhamento de saúde, até cuidar das angústias, anseios, da ansiedade, da tristeza que as pessoas apresentam no seu dia a dia. E acho que quando eu falo que a MFC, né, a Medicina de Família e Comunidade, é uma filosofia de cuidado, é porque ela está muito ligada a isso, ao que a gente vai conversar hoje, que é entender que medicina, cuidado, saúde vai muito além da biologia, né? Está muito ligado ao contexto em que a gente vive, está muito ligado à forma como a gente se relaciona com as pessoas que estão ao nosso redor, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente convive, a maneira que a gente dorme, a maneira que a gente come, né? Então, dentro do meu trabalho, eu tento sempre colocar a pessoa no contexto. Tem uma frase que é até meio piegas, assim, mas a gente brinca, né, dentro da medicina de família e comunidade. Vocês são médico do quê? Médico do coração? É médico do osso? É médico do rim? Nós somos médicos de gente. Todo mundo que é gente merece ter um médico de família e comunidade. Para a gente entender e tentar ajudar da melhor forma possível. Não sei se ficou claro. Tentei ser sucinto. Para mim ficou claro. E para vocês, como é que ficou aí? Conta pra gente aí no chat se ficou claro. Enquanto o pessoal vai colocando aí no chat pra gente, eu peguei aqui um pedacinho também de novo da sua fala, né? Quando você conta que cuida, né? A Sandra tá colocando aqui bem claro. Obrigada, Sandra. Que cuida de angústia, que cuida de ansiedade, né? E trazendo um pouco que a minha área de atuação, né? Esse olhar para o profissional, dentro, então, né? Portanto, dentro da gente, né? Como você falou, gente, dentro da empresa, dentro da organização, mas com esse olhar da psicologia, no meu caso. Então, por isso eu vou trazer o que você trouxe aí em relação à angústia, em relação à ansiedade. Na sua visão, então, do ponto de vista, né, da medicina da família e comunidade, né, como é vista a saúde mental? Tati, essa pergunta é muito interessante. É muito, muito, muito legal, assim, porque ela também, assim, acho que cabe horas e horas de palestra para a gente conversar sobre isso. Vamos marcar outras palestras, então, hein? E talvez até com outras pessoas, até que estudem isso há mais tempo que eu, enfim, mas eu acho que a grande sacada eu gosto, a gente costuma brincar dentro da MFC, e no fundo,
Nós somos medicina de comunidade e comunidade. Porque a família, de alguma forma, é a primeira comunidade em que a gente está inserido. E a saúde mental, ela está intimamente ligada à forma como a gente se insere dentro deste meio comunitário. É muito simples a gente pensar que uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, uma esquizofrenia, sei lá, doenças mentais graves, sejam pura e simplesmente ligadas a alterações biológicas, né? Então, hoje, uma grande linha da psiquiatria pensa muito sobre esse olhar, né? Que o problema da depressão é a falta de serotonina no cérebro. Então, toma um remédio, que é o inibidor da recaptação de serotonina, pá, melhora. Mas qual é o contexto em que essa pessoa está inserida? Como que é a família dela? Essa pessoa sofreu violência doméstica, sofreu violência sexual na infância? É uma família que tem contingência? Uma família boa, que conseguiu dar condições de estudo, de amor, de carinho? É uma família que tem comida na mesa todos os dias? Né? E como é que é o trabalho dessa pessoa? É um trabalho extremamente adoecedor, em que essa pessoa é o tempo todo cobrada, em que ela tem condições de trabalho que são insalubres. Como que é a relação dessa pessoa com os colegas de trabalho, com os amigos do bairro, com as outras pessoas da família? Então, entender saúde mental dentro dessa visão é entender que sofrimento não é só doença. Sofrimento está muito mais ligado a aspectos de contexto e de cotidiano. A gente está muito ligado dentro de uma caixinha de que doença mental é uma doença biológica, a gente precisa de tratamento farmacológico e simplesmente por isso. Mas a gente precisa entender que o contexto que as pessoas estão inseridas também pode ser um grande desencadeador de um monte de tipos de sofrimento. E aqui a gente fala de sofrimento mental, mas de outros tipos de sofrimento também. E eu acho que a medicina de comunidade e comunidade, ela vem exatamente com esse olhar de que a gente precisa entender o ser humano como um todo. Precisa entender gente como gente, inserida dentro do contexto que ela está. E aí sim, a gente vai conseguir olhar e ajudar essa pessoa na causa do problema. Não simplesmente ficar paliando um sintoma, dando um diagnóstico. Hoje é muito fácil. Você vai dar suicídio para essa pessoa, né? Mas essa pessoa é um F41, é um transtorno de ansiedade generalizada. O que isso significa? Da onde vem isso? Para onde vai isso? E o Como que eu que a gente... faço com isso, né? Porque tem muito isso também, né? Tá bom, tá legal. E agora o que eu faço com isso? Né? Exato. E aí eu dou espaço para outros profissionais, outras formas de pensamento. Aqui, ó, a Alessandra está falando. É pensar no biopsicossocial e até espiritual também, né, Alessandra? Enfim. Bom, vamos ver o que rola aí. A Márcia colocou aqui, ó. Doença. A Márcia, ela é psicóloga e coach. Ela colocou aqui: doença mental são doenças das relações entre as pessoas. E você falou no seu discurso sobre relações, né? É exatamente isso, né? Você trouxe aqui, né, pra gente alguns fatores, né? Quais são os fatores que você observa na sua experiência como fatores determinantes que impactam, né, tanto a saúde física quanto a saúde mental? Então, eu vou trazer aqui sempre um pouquinho da mental aqui, né? Quais são os fatores que você percebe como fatores determinantes? Tati, eu acho que hoje a gente muitas vezes esquece de levar em consideração aquilo que a gente estuda, né, quem estuda isso, a gente chama de determinantes sociais do processo de saúde e doença. O que são determinantes sociais do processo de saúde e doença? São exatamente essas relações. Essas relações interpessoais e intrapessoais que começam dentro da primeira comunidade. Então, acho que, assim, um primeiro determinante que a gente tem que levar em consideração as relações familiares. Esse aí não tem como a gente fugir. Existe, inclusive, toda uma linha dentro da medicina de família e comunidade que se chama abordagem familiar. Oh, olha que coisa sensacional. Como que eu abordo a família? Como é que eu faço uma terapia sistêmica e não só do indivíduo? Como que essa família se comporta? Como que são as relações dentro de casa? Como que essa família lida quando um desequilíbrio acontece? Por exemplo, um parente morre, alguém perde o emprego.
Segundo, condições. Acho que quando eu falo primeiro e segundo, não é de importância, tá? Acho que são todos juntos. Cada vez mais eu vejo como o trabalho pode ser. O trabalho. Né, sua voz sumiu. Fala de novo pra gente essa segunda, que sua voz sumiu aqui. Cada vez mais eu vejo como o trabalho ele pode ser adoecedor. Eu não digo que ele é adoecedor. Pelo contrário, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas como, sob as condições inadequadas, ele pode ter um potencial adoecedor imenso dentro da vida das pessoas. Desde o mais simples, eu vou dar um exemplo aqui que eu atendo um paciente da minha área lá. O cara é musicista e tem tendinite, entendeu? Desde uma coisa muito simples até as relações mais complexas de abuso, de assédio, de más condições de trabalho. Vou falar dentro da minha própria área. O meu trabalho, onde eu trabalho na minha UBS, eu trabalho sem ventilador. Eu trabalho sem um computador que trava cada clique que eu dou, demora 15 minutos. Entendeu? Parecem coisas pequenas, mas será que isso, ao longo do tempo, isso não faz uma diferença? Né? E terceiro, acho que o social de forma mais ampla, dentro da comunidade. Onde que essa pessoa mora? Essa pessoa tem comida para comer todo dia na casa dela? Se a pessoa está envolvida, talvez, sei lá, com uma relação do tráfico, ela deve para traficantes. Essa pessoa tem condições mínimas de higiene na casa dela, de condições de habitação, né? Como é que ele fala? Saneamento básico, né? Então, acho que isso é o mínimo. A gente fala assim, dinheiro não traz felicidade, né? Não traz saúde. Mas sem condições mínimas, como é que a gente consegue? Como é que, se você não tem comida para comer, como é que você pretende ter, que é o básico, como é que você pretende ter ascensão de carreira ou satisfação pessoal? Né? Então, acho que tudo isso está envolvido, assim, tentando falar de forma sucinta. E aí a gente tem, né, pirâmide de Maslow, a gente tem também a pirâmide que a gente fala das inteligências, né, que a primeira inteligência é a inteligência física, né? Quando a gente fala de inteligência, a última é espiritual, né, que está lá no topo, e a gente vai, tem né, a cognitiva, a emocional, enfim, mas a primeira é essa física, né? E para essa física está incluído, né, a alimentação. Né? Então, eu preciso ter uma alimentação que me sustente, né, em pé. Né? E aí ela também, essa mesma alimentação, ela também me traz a questão cognitiva, né? Porque tem um impacto muito grande, né, a relação da alimentação com a nossa capacidade cognitiva. Né? Então, bem legal, você me fez lembrar das pirâmides, né? Vamos dizer assim. Né, que está na pirâmide de Maslow também, né? Segurança. Se eu não tenho segurança dentro da minha casa, como é que eu quero ter inteligência espiritual, satisfação pessoal dentro do meu trabalho, né? Então, assim... A gente precisa ter as necessidades bases sendo atendidas, né? Para que eu possa pensar num próximo passo. Né? Senão, realmente não é possível. Exatamente. Né? A Nathalie está falando assim, ó, faz muito sentido o trabalho na construção civil como enfermeira do trabalho. Então você pode contribuir bastante aqui para a gente, seja muito bem-vinda, né, a colocar suas contribuições aqui, por favor. Léo, quais são as consequências, né, deste tipo de sofrimento no sistema familiar, na comunidade? Eu acho que isso vai variar muito dentro da forma como essa relação se preza e de como a gente está, de como a gente enxerga dentro de como cada pessoa, cada indivíduo se insere dentro dessa comunidade, dentro dessa família, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que essa pessoa lida com crises, como que essa família lida com crises. A primeira história que pode aparecer é
primeira crise que pode gerar um problema na família pode ter uma grande repercussão na família toda. Vou dar um exemplo bem pontual aqui, mas para a gente conseguir entender. Eu atendo lá também no serviço onde eu atendo no SUS, uma paciente que está comigo já há algum tempo e que ela tem grandes questões familiares muito problemáticas. Não vou entrar em grandes detalhes aqui. E ela já tinha sintomas de saúde mental importantíssimos relacionados a isso. Ela apresentava agitação, sintomas ansiosos, depressão, não comia, insônia, dificuldade. Ela chegou a apresentar até sintomas psicóticos, delírios, alucinações, enfim. E aí essa pessoa decidiu, né, como se fosse uma coisa fácil, né? Mas ela precisou se inserir dentro de um mercado de trabalho. Por quê? Para conseguir pagar as contas de casa, ela precisou se inserir dentro de um serviço de limpeza. Ela começou a trabalhar como auxiliar de limpeza. E dentro dessa empresa, ela começou a passar por um abuso de poder, uma relação trabalhista extremamente abusiva, extremamente problemática. E aí você pega essa pessoa que já tinha uma família toda desestruturada e que não conseguia se equilibrar, voltar para a homeostase, voltar para o equilíbrio, simplesmente por si, aquela relação com o trabalho só piorou todos os sintomas dela, mas gerou na família toda outras consequências semelhantes, né? Então você via a mãe adoecida porque estava preocupada, os filhos completamente perdidos, inserido no meio das drogas, o outro que era pequenininho inserido com pouco estímulo, porque também você imagina, né? Você imagina em casa toda a relação social que existe ali. Então, as consequências, elas vão desde o individual até Cara, o impacto pode ser exponencial, Tati. O impacto pode ser... eu não sei se era exatamente essa a sua pergunta, mas eu acho que a gente consegue imaginar consequências em muitos níveis de sofrimento. Sofrimento grande. Né? E aí você fala, como que a gente resolve isso? Né? Eu acho que era isso mesmo, né? Assim, como que a gente olha para o indivíduo inserido, né, no coletivo, né? E é isso que eu venho trazendo também em relação às empresas, às organizações, né? A gente tem essa questão que eu acho que você colocou perfeitamente, né? A questão da família como uma comunidade. Eu lembro de uma formação que eu fiz, uma especialização para trabalhar com grupos e equipes, né? E lá, uma colega, já acho que faz tempo, e lá uma colega, né, que estava nessa mesma formação, ela comentou, né, que ela tinha 5 filhos. E a gente falou, poxa, você administra uma equipe, né? Você é líder de uma equipe, porque era uma equipe, né? Então ela contando a história deles, ela mora fora do país, e daí ela contando a história, né, que tem aquela questão que a gente não tem muito aqui de sair para acampar, né, de passar na floresta, né, aquela coisa toda. E aí ela estava contando, gente, é um projeto, né, uma estruturação de um projeto, né, e cada um tem lá o seu papel, a sua função para desempenhar, e se não faz, impacta no outro, vai impactar no resultado final. É uma equipe, né, e é uma família. Então, eu acho que você me levou a lembrar, né, desse cenário lá de trás. E quero aproveitar também o gancho que você comentou agora e um pouquinho mais cedo também sobre a questão do abuso, né? Do abuso sexual, do abuso moral no trabalho. Na próxima terça-feira, às 20 horas, eu estarei aqui com o Fernando Cachan e nós vamos falar exatamente sobre abuso sexual e abuso moral nas empresas. Esse será o nosso tema da semana que vem. E vamos também, né, a gente está entrando aí no mês de março, um mês que muitas empresas trazem a temática, né, da mulher por ter o Dia Internacional das Mulheres. Vamos também olhar para isso, se há de fato, né, alguma diferença ou um número maior, né, de casos de abuso para mulheres, né? Então vamos olhar um pouquinho também para esse cenário,
Então, terça-feira, às 20 horas da próxima semana, estão todos super convidados. Legal, hein? Legal. Muito legal. Léo, e como que, assim, né, no contexto, então, pensando no contexto da assistência ao paciente, como que você atua, então, no cuidado da saúde mental do trabalhador? Muito legal também. Só, acho que antes de comentar sobre isso, eu queria comentar da sua live da semana que vem, porque acho que, putz, que tema sensacional, pontual, assim, escolhido a dedo, assim, muito legal. E aí, talvez, só fazendo uma cosquinha aí, né, dando uma cutucadinha na ferida, para o pessoal também buscar vir na semana que vem e para a gente também elaborar mais sobre esse assunto em momentos futuros. Será que essas populações mais vulneráveis, de alguma forma, não sofrem ainda mais com essas relações abusivas de poder? Imagina, além do machismo que a gente vê ali na relação de chefes homens para funcionárias mulheres, quanto será que uma população preta, uma população LGBT, uma população indígena quilombola, será que eles têm os mesmos direitos trabalhistas que a população, assim, digamos, padrão? Será que eles sofrem de alguma maneira diferente? Quanto será que o próprio sofrimento social que essas pessoas estão inseridas já não leva lá para dentro algum tipo, digo, para dentro do ambiente de trabalho, algum tipo de carga emocional pesada que lá dentro se replica e se perpetua? Então, acho que fica só de pergunta aberta aí para a gente. É uma ótima pergunta. Fernando Cachan, não sei se você ainda está aqui. Se estiver, só me diz aí no chat se nós temos essas informações, se vamos falar sobre esse prisma. Aí, comenta lá pra gente aí no chat, se você ainda estiver aqui. Agora, um ponto super importante que você falou, né? É o quanto que a gente leva isso da nossa história, né? Da nossa história não só familiar, né? Mas social, para dentro das empresas. Então, a gente tem, né? Muitos profissionais e muitas áreas até da própria psicologia, né? Que já trata, né? Do quanto que a gente leva o nosso sistema familiar em termos de como ele é composto, né, para a empresa. A gente acaba, muitas vezes, o profissional fazendo esse espelhamento, né, o líder como o pai ou como a mãe, fazendo uma certa comparação, vamos dizer assim. Então, é super importante o que você falou. E a gente tem também na segurança psicológica, né, como um fator a ser considerado, né, que é a minha vivência de vida, né, minha experiência de vida e como eu interpreto estas situações, esses cenários e o que eu levo para dentro da empresa, o que eu levo para dentro da equipe. Fantástico. Ó, o Fernando está falando aqui pra gente, assim, a respeito das diferenças dos assédios entre homens e gêneros. Obrigada, Fernando. Então, semana que vem a gente vai falar também sobre isso. Tema interessantíssimo. Estarei aí assistindo também. E aí, E o Fernando é fera. já deu para perceber. E aí, trazendo um pouco aí, tentando responder a sua pergunta, Tati, eu acho que a nossa ideia de construir essa live surgiu a partir dessa pergunta, né? Por quê? Porque eu comecei a assistir a primeira live com o Clayton, que eu achei mega legal, achei que foi super importante, um tema fundamental, na qual eles estavam falando sobre afastamento do trabalho, pedido de aposentadoria, de afastamento pelo INSS, e essa é uma realidade que eu lido absolutamente todos os dias dentro da minha profissão. Não tem um dia que a gente não fale de sofrimento relacionado ao trabalho físico e mental. E por que eu achei interessante na hora, né, Tati? Eu mandei para você, Tati, preciso falar com você sobre isso, porque tem um negócio muito legal pra gente falar. Por quê? A gente, geralmente, a gente tem duas visões e a gente tem uma visão meio inteira. Aqui, de um lado, a gente tem o advogado. E esse advogado, que é o Clayton, que vai estar defendendo essa pessoa que está em sofrimento dentro do trabalho e que precisa de um afastamento.
Do outro lado, a gente tem o médico perito do INSS, que é o médico que vai dar ou não esse afastamento. E aí teve toda uma discussão sobre como é hoje, é difícil você conseguir esse perícia de forma bem elaborada e como cada vez mais o INSS corta esses afastamentos e tudo mais. Mas no meio, entre esses dois personagens, existe um médico que assistencia essa pessoa. Porque o médico, o advogado, ele está tentando ajudar a pessoa a se afastar. Mas ele não cuida da saúde dessa pessoa. E o médico perito, muito menos. Ele, na verdade, ele não quer que essa pessoa se afaste. Ele recebe por metas para que essa pessoa não se afaste. E aí, ali dentro do front, é que se encontra o médico de família e comunidade. Então, o nosso papel é de lutar pelo paciente para ele conseguir esse afastamento. Então, por isso que eu brinquei que eu faço isso todo dia. Não tem um dia que eu não faço 3, 4, 5, 6 laudos para o INSS implorando. Essa pessoa tem tal sofrimento relacionado a isso e aquilo, sente dor, sente ansiedade, tal. E eu acho que a forma como a gente cuida, a visão que a gente dá de assistência, que a gente tem de assistência, é uma visão um pouco diferente em relação a esses dois lados. Por quê? Porque muitas vezes a gente lida com a negativa. Então, a gente comemora com o paciente quando ele tem um sucesso e consegue o afastamento, que era dele de direito. Mas quando ele não tem, aí o paciente vai lá e vamos lá, advogado, vamos de novo, vamos tentar mais uma vez. Mas e pra gente? Como que a gente lida com isso? Porque pra gente ele não vai falar, vamos tentar de novo. Pra gente ele vai falar, Léo, eu não aguento mais. Eu quero me matar se eu não parar de trabalhar. Léo, eu não consigo mais trabalhar porque eu sinto dor. Dor física e dor mental. Porque eu sofro, porque a minha chefe abusa de mim. Como que eu posso... Entende? Então, é ali a sinuca de bico na qual a gente se encontra, na qual a pessoa vem e antes de tentar o afastamento, ou durante, ou enquanto o afastamento aguarda, ou depois que ele é negado, na qual, além de simplesmente afastar, a gente precisa lidar com as consequências que aquele sofrimento já está gerando para aquela pessoa e para a comunidade ao redor dele. E aí, cara, como que a gente faz isso? Nossa, Tati, é tão difícil. Porque é isso, você vai dar um remédio, será que vai melhorar? Às vezes não, porque é o contexto que está adoecido. E aí a gente conta muito com a nossa tentativa de equipe multidisciplinar. Com a psicologia, com a fisioterapia, com a assistência social, que infelizmente muitas vezes dentro do SUS também não está sempre disponível. E aí a gente fica com os grupos, com as medicações, com os chás, com as rotinas de vida, com a atividade física, o exercício. E aí a gente se encontra nessa sinuca. É difícil, é complicado. Mas é possível, né? Essa é a minha ideia. A gente fala assim, pode ser complexo, mas é possível. Concordo plenamente. Eu vou aproveitar e ler um questionamento aqui da Alessandra, porque vai conectar com isso que a gente está falando aqui. Ela falou assim, ó, as equipes não estão preparadas para trabalhar com a diversidade. A atuação na saúde pública do NPV é de suma importância, onde a violência é muito normalizada em uma repetição de padrão. Por que eu falei que vai conectar? Né? Quando a gente fala assim, as equipes não estão preparadas para trabalhar a diversidade, a gente está aqui assumindo uma crença como verdade absoluta. Né? Minha sugestão, qual equipe? Né? Vamos definir, né? Aquela equipe em específico talvez não esteja preparada. Né? Como preparar esta equipe? A gente tem ouvido na área de recursos humanos, né? De consultoria, muitas empresas trabalhando com o que é chamado de letramento. Então, trabalhando com palestras, com workshops, uma série de eventos, né, para trazer esse letramento. A gente, né, vem aí de uma sociedade que a gente conhece muito bem aqui, todos nós conhecemos muito bem a história, né? E aí, de fato, há um momento, uma necessidade, né, da gente ter um olhar diferenciado, de entender,
né, a história e entender que, ok, eu entendo a história, mas daqui para frente ela não precisa se repetir ou não precisa continuar dessa forma, né? Eu diria que não pode, né? Não pode continuar assim, mas enfim, né? Então isso eu deixo aqui como uma dica, né? E essa questão da violência ser normalizada, de fato, é um grande problema, né? Esse é um grande problema quando a gente... e aí eu incluo a diversidade, né? Porque muitas vezes a gente escuta coisas que a pessoa que fala diz que é uma piada, né? Como se fosse normal e que não é uma piada, né? Não poderia ser normalizada, né? Então, minha dica é, pode ser complexo, mas não vamos desistir, né? Como o lema do Kung Fu, desistir jamais, esse é o meu lema também. É isso. Né? Desistir jamais, né? E é possível. E tudo que for não trabalhar, a gente não faz nada, né? A gente tem que tentar de alguma maneira. E assim, uma coisa que eu acho que é super legal, Tati, o trabalho ele pode ser extremamente benéfico para a pessoa. Se a pessoa vive num ambiente de trabalho saudável, trabalhando em quantidade de horas adequada, num ambiente com segurança psicológica, fazendo aquilo que ela gosta, encontrando satisfação pessoal, recebendo financeiramente de forma adequada para ela, trabalhar vai fazer bem para aquela pessoa. Então a gente não tem que endemonizar o trabalho. O trabalho adoece. São as condições que o trabalho que muitas vezes estão erradas. E aí o nosso papel aqui é tentar fazer letramento, é o que você falou, é conscientizar, tentar trabalhar em prol de alguma melhora. Perfeito. E aproveitando, né, para quem não sabe, eu trabalho também bastante, né, com o ponto de vista, né, da filosofia Ikigai, né, uma filosofia japonesa, né, que traz esse olhar para a razão de viver. E se a gente olhar para essa filosofia, o trabalho, ele faz parte dessa vida com propósito. Trabalhar é parte dessa vida com propósito, né? Tem um seriado bem legal que super vale a pena na Netflix. Como Viver 100 Anos, algo assim, o nome. Alguma coisa assim, né? O nome? Como Viver 100 Anos? Não sei se é exatamente dentro dessa linha. Alguma coisa assim, né? Coloca aí que vocês vão achar o nome exato. E aí é um profissional que era atleta, enfim, que aí pesquisou sobre o tema e que ele traz as 5 zonas azuis que são consideradas, então, as regiões do mundo em que mais se tem pessoas centenárias. E ele foi entender, né, o que fazia, então, com que estes lugares, ou nestes lugares, tivesse um número expressivo de pessoas centenárias. E um dos pontos, né, encontrado aí de sinergia entre esses 5 lugares é o trabalho. Essas pessoas continuam ativas, né, continuam exercendo os seus trabalhos, enfim, até 100 anos, 102, 103 anos. Então é super interessante, saudáveis, tá, gente? Não tem ninguém doente, estão saudáveis, ativos, andando, falando com consciência. Trabalho. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Um outro gancho só que eu queria pegar é que quando você falou da dor, né, da dor física, eu me lembrei também de uma pesquisa. Fernando ou Márcia, se vocês ainda estiverem aí, eu não me lembro o nome da doutora, da pesquisadora. Se vocês lembrarem de cabeça, escreve aí para mim no chat. Que ela fez uma pesquisa e foi comprovado, né, que a dor física, ela dói na mesma região cerebral que a dor emocional. Então, quando a gente fala ansiedade, angústia, é exatamente o mesmo lugar de dor, né, que uma dor física. Louco. Então, dói. Né? Às vezes a pessoa fala frescura, né? É frescura, não é frescura. Dói de verdade. Né? O Fernando colocou aqui, Léo, quando você estava falando desse sofrimento, né? Sim, é muito sofrimento. Eu sou terapeuta da família e terapeuta comunitário. O sofrimento é realmente grande e está muito grande. E eu
acho... Não sei falar. Léo, cortou sua voz. Eu falei que eu ia falar um negócio, mas eu falei, não sei se você falar alguma coisa. A live é sua. Você não ia entrar em nenhum gancho aí agora. Não ia. E eu acho, Tati, que assim, uma das coisas que a gente precisa tentar entender e compreender, e aí pensando talvez até de uma forma um pouco mais pragmática e prática, para a gente conseguir aplicar isso dentro da nossa realidade. Eu acho que sofrimento mental relacionado ao trabalho existe em todo tipo de trabalhador. Todo tipo de trabalhador. Desde o empresário, que tem um tipo de sofrimento específico, até o funcionário, que também tem outro tipo de sofrimento específico, né? Mas eu acho que, assim, e aí a gente até pode elaborar um pouquinho melhor sobre cada um deles em algum outro momento. Mas eu acho que, assim, um dos grandes pilares, acho que diria uma das grandes pedras angulares que existe aí, é o quanto as relações trabalhistas, elas estão baseadas única e exclusivamente, muitas vezes, no lucro. Entende? E aí, muitas dessas relações se tornam abusivas exatamente pelo fato da busca daquela empresa ser constantemente pelo lucro. Eu vou dar um exemplo. Por que o meu consultório não tem ventilador? Porque o meu consultório, porque é mais barato não ter ventilador. Entendeu? Então, eu economizo de um lado. Por que eu vou contratar 5 médicos para atender lá na UBS se eu posso contratar um só? E esse médico que se ferra, que tem que fazer o trabalho de 5. Então, isso vai gerar... Claro que dentro do sistema público a gente não está falando de lucro propriamente dito, né? Mas de economia para o próprio sistema. Mas dentro das realidades privadas, muitas vezes, esse profissional é mal remunerado. Eu atendi recentemente, que tem dentro do meu escritório particular, uma porteira de prédio. Léo, eu fiz volta um pouquinho só, cortou aqui. Volta só um pouquinho a sua fala. Eu estava contando uma história, né? Que eu atendi, eu tenho um consultório particular aqui no Instituto, e eu fiz um trabalho, eu fiz uma consulta filantrópica para uma porteira de um prédio aqui que a gente conhece, né? E aí eu estava conversando com ela. E aí ela recebia para ser porteira do prédio, mas ela tinha funções de porteira, faxineira e zeladora. Aí ela não tinha, dentro da portaria, ela não tinha água para beber, ela tinha que trazer água de casa. Ela tinha um único banheiro, que era dividido entre os funcionários homens e mulheres da portaria, do prédio. Então, era sempre muito sujo, sempre muito difícil, e ela estava sempre sentida de estar ali dividindo aquilo com os homens. Então, e uma chefe, que era a síndica, que era extremamente arrogante, abusiva, grosseira, não sabia ser líder, não sabia liderar essa equipe. Então, olha quantos pequenos fatores vão reunindo esse processo. Pô, por que não comprar um filtro de água? Por que não pagar melhor essa profissional? Por que não dividir o trabalho dela dentro dessa equipe? Muitas vezes, a busca constante somente na visão pelo lucro, a gente esquece do ser humano que tem ali. E que precisa desse crescimento também. E aí eu compartilho com vocês uma das dificuldades minhas, que sou um grande defensor dessa bandeira, dos direitos trabalhistas, né, da maior igualdade de trabalho, e sou dono de uma empresa. E aí tem que tentar trabalhar o tempo todo ao máximo, conversando, dando essas relações de trabalho saudáveis e mais horizontalizadas. Fulano, como é que você está se sentindo? Como é que eu posso te ajudar? Como é que você pode se sentir mais satisfeito e realizado dentro do seu trabalho? Às vezes a gente erra, mas a gente erra tentando ser melhor. E aí é aquilo que você falou, né? Exato. Nossa, muito bom. Eu tô aqui desesperada com o tempo, porque eu ficaria aqui até o restinho do ano. Né? Até o restinho do ano. Né? A Márcia colocou aqui, ó. Até que ponto os idosos não adoecem mais quando se aposentam? Não se sentem mais úteis, não pertencem mais a uma comunidade profissional. E imagina, Márcia, o jovem que é aposentado por invalidez. Pior ainda.
O cara que está no auge da eficiência, da eficácia dele e que tem que ser afastado dessa comunidade. É complicado. Bom ponto, bom ponto. Márcia, é legal esse seriado que eu comentei, viu? Da Netflix, do Alguma Coisa Viver Até 100 Anos. Eles tratam de uma certa forma sobre isso. É bem interessante, mas é claro, né, que aí, no que eu estou trazendo, né, ela é uma filosofia japonesa, né? Mas nestas zonas azuis tem também outras regiões, como os Estados Unidos, Grécia, enfim, então é bem interessante. Fernando, muito, muito obrigada. O Fernando trouxe aqui, ó, Ethan Gross. Ela disse que a dor física e social dói no mesmo lugar do cérebro. Ela é da Universidade de Michigan. Muito obrigada, Fernando. Fernando é um grande parceiro meu e um profissional que eu admiro pra caramba. Muito obrigada por você estar aqui. Léo, a gente tem, assim, quase menos que 5 minutos, quase. Então, eu queria te perguntar, acho que a gente falou bastante, elucidou bastante sobre o tema, né? Como que as famílias, quem está assistindo a gente, né? O que elas podem observar como um alerta, né? De que aquele membro da família, né? Seja pai, seja mãe, seja filho, filha, ele está sofrendo de uma doença que a gente chama, né, de uma doença ocupacional, que é a doença do trabalho. Né? Quais sinais, né? Que pergunta legal, acho que para a gente fechar a live. Eu acho que cada família, Tati, conhece muito bem os seus relacionados, os seus indivíduos integrantes. E todo mundo, de alguma forma, consegue perceber quando alguma coisa está errada, né? Então, a pessoa que está comendo menos, que tem andado mais estressada, tem chorado um pouco demais, que talvez não seja tão falante quanto era, né? Então, todos esses pequenos sinais podem ser indícios de algum tipo de sofrimento qualquer. Qual é a chance desse sofrimento estar relacionado ao trabalho? Alta, porque a gente acabou de explicar tudo isso aqui. Como que a gente tem esses sinais vermelhos de que talvez elas estejam ligadas ao trabalho? Quais são coisas interessantes da gente pensar? Será que esse sofrimento, esses sintomas pioram na hora que essa pessoa está indo trabalhar? Será que eles melhoram nas folgas, nos fins de semana? Será que essa pessoa tem ansiedade? E aí eu me coloco até no meu lugar. Tem ansiedade no dia anterior, à noite, por saber que no dia seguinte ela vai ter que ir lá trabalhar? Então eu vou falar aqui brevemente. Eu sei que segunda, quarta e sexta são dias puxados lá na UBS, porque é dia de acolhimento. Trocentos pacientes para atender. Domingo, terça e quinta são péssimas noites de sono, né? Então, a gente tem que tentar trabalhar. Quais são os sinais que indicam que isso está relacionado ao trabalho? E existe uma ferramenta, gente, que é simplesmente incrível. É uma tecnologia avançadíssima para a gente descobrir se essa pessoa está sofrendo. E é perguntar. Ninguém melhor do que a nossa família, a nossa rede, as pessoas que estão ao nosso redor, para perguntar. Então, se você sente alguém diferente, estressado, cansado, comendo menos, dormindo mal, falando menos, chorando, pergunta. Às vezes essa pessoa não sabe nem explicar o que ela está sentindo. Não é incomum eu ver dentro do meu consultório a pessoa que tem um sofrimento relacionado ao trabalho intenso, Tati, mas ela não percebe que está relacionado ao trabalho. E ela só percebe quando a gente joga o jogo aberto. O que você acha que está te causando isso? Será que não é? É muito louco isso. Né? E aí, construir com o trabalho multiprofissional, com as ferramentas, e aí puxando um pouquinho o sardinha para o meu lado, a meditação, o tai chi, o kung fu, o pilates, o exercício físico, né? E também com as relações comunitárias saudáveis, com a rede de apoio da família, uma forma da gente conseguir lidar melhor com essa situação e conseguir vencer para criar ambientes de trabalho mais saudáveis, para criar relações sociais mais felizes, melhores. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria, mas
respondeu. E de novo eu vou lá para aquele seriado, né? Quando você fala da atividade física, né? Porque estes centenários, né, que constam lá no seriado, eles não fazem uma atividade física específica, né, no sentido de ir à academia, né? Mas eles são tão ativos que eles fazem um número de agachamento, por exemplo, muito maior que qualquer um de nós faria numa academia. Exato. Né? Por dia, né? Por dia. Eles andam, né, muito mais do que a gente andaria numa esteira na academia. Então, assim, tem total conexão e tem tudo a ver, né? E quando também a gente fala, né, de questões como ansiedade, depressão, enfim, uma das como é que eu poderia dizer, né? Uma das ferramentas, né, para auxiliar nessa melhora, uma delas, né, porque temos a terapia, tem casos que tem a psiquiatria, né, uma delas é a atividade física, né? Então, o psicólogo, o psiquiatra costuma sim indicar a atividade física porque é essencial. É essencial. E aí a atividade física que você mais se identificar, né? Eu não me identificava com nenhuma, né? Até falar, não, é o Kung Fu. Aí encontrou com Né? Então, é o Kung Fu, né? Hoje eu sofro quando eu não vou, né? Eu não sofro para ir, eu sofro quando eu não posso ir. hoje. Né? Então, é Até online encontrar... faz, né, Tati? Até online. Eu tô fazendo, gente, eu tô fazendo Kung Fu online, como eu não tava conseguindo ir presencial. Agradeço, aproveito até para agradecer a academia e o professor Renato, que tá me dando aula online, né? Então, como o professor diz, Léo, como é que o professor diz? Quem quer, Quem quer arranja um jeito. Quem não quer arranja uma desculpa. arranja uma desculpa, né? É. A Márcia tá falando que live rica tivemos hoje. Gratidão aos dois. Obrigada, Márcia. Gratidão a cada um de vocês que está aqui com a gente. Obrigado. Que fez a sua pergunta, que fez o seu comentário, né? Muito obrigada por estarem aqui. Espero que vocês possam voltar na semana que vem, então. Estarei eu e o Fernando, que me ajudou bastante aqui, né? Pra gente falar de abuso moral e abuso sexual. Léo, muito obrigada por essa live incrível. Acho que a gente precisa marcar mais umas 30, porque a gente sempre tem muito assunto, né? Quando a gente se encontra. Não fala a gente fica hora. né? Não fala sempre, né? Então, quando fala, a gente quer falar tudo, né? Quer falar tudo, quer falar tudo. Vamos marcar uma palestra aí pra gente fazer com mais tempo. Muito, muito obrigada a cada um de vocês. Gratidão, gratidão. E gratidão a você, Tati, pela oportunidade também. Gratidão a todo mundo que enriqueceu. Se foi mesmo, que tornaram esse nosso ambiente extremamente saudável. Muito obrigada. Eu que agradeço por você ter me mandado lá a mensagem. Tati, eu quero falar. Não sei o quê. Então, muito obrigada, né, por você ter partido, né? Partido de você. Então, agradeço muito. A Dona Isilda está aqui com a gente, uma querida. Saudades, Dona Isilda. Muito obrigada a todos. Gia, um beijo. Obrigada. Próxima, a gente vai falar só de exercício físico e como ele impacta na saúde mental. Porque você puxou esse gancho aí. Já fui intimada ao vivo. Não posso negar. Vamos falar. Combinado. Combinado? Fechado. Todos estão convidados. Muito. Um beijo grande. Boa noite a todos.